Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje, a minha missão aqui é levantar com vocês diagnósticos diferenciais e o tratamento de uma situação muito chata que aconteceu nesses últimos dias. Um senhor acabou evoluindo para óbito após um acidente na academia. Mas antes disso, solta a vinheta. A primeira coisa, antes de a gente discutir hipóteses diagnósticas, é entender o que aconteceu. Um senhor acabou evoluindo para óbito após, durante a realização do supino na barra, essa barra acabou caindo na sua região precordial, gerando um impacto, e isso acabou resultando em uma parada cardiorrespiratória. Vamos entender como todos esses pontos se ligam? Então a primeira coisa é, vamos assistir o vídeo do que aconteceu. Veja, aqui a gente tem um senhor deitado fazendo o supino na barra e observa bem o que vai acontecer. Essa barra, ela vai cair em cima da região precordial desse senhor. São poucos segundos, então presta bem atenção, ó. E aí ele levanta, fica um pouco desorientado, anda poucos segundos e aí cai. Enfim, ele acabou evoluindo para óbito. E quais são os diagnósticos diferenciais? E eu quero levantar para você um diagnóstico diferencial principal que sempre tem que passar na sua cabeça quando você vivenciar situações parecidas. São muito comuns de acontecer, principalmente quando a gente fala durante a prática de esportes e acontecem e acometem principalmente homens jovens. A primeira coisa é, eu não tenho um laudo oficial da causa da morte desse senhor. Então aqui a gente está levantando hipóteses. E quais são as principais hipóteses mais óbvias que a gente precisa afastar? Uma contusão cardíaca, a gente precisa afastar uma hemorragia, a gente precisa afastar fraturas, a gente precisa afastar alterações estruturais. Esses são os primeiros pontos que a gente precisa pensar. E qual um outro diagnóstico que talvez você nunca tenha escutado falar sobre e que a partir de agora eu quero que você conheça, o commotio cordis. Esse é um diagnóstico de exclusão, não vai ser a primeira coisa que você vai pensar, mas é um diagnóstico que, quando identificado, a sobrevida, uma vez aplicada a conduta correta, é completamente transformada. E que talvez, se esse for o diagnóstico oficial desse caso, o desfecho poderia ter sido diferente. O que é o commotio cordis? O commotio cordis acontece quando, devido a um trauma na região precordial torácica anterior, não perfurante, sem lesão estrutural, isso acaba deflagrando uma arritmia fatal súbita, geralmente uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia. Esse acontecimento não se correlaciona com doenças cardíacas prévias ou lesões estruturais. É um somatório de timing associado com um trauma na região precordial, um certo azar. Por quê? Isso só acontece, essa arritmia fatal, ela só é deflagrada quando, de fato, esse trauma acontece numa janela muito pequena, de 10 a 40 milissegundos, no ápice da onda T. Isso vai gerar uma perturbação elétrica do coração, deflagrando, então, uma arritmia. E sabe outra coisa que é muito interessante? É que a dimensão do trauma não se correlaciona com uma maior ou uma menor chance de acontecimento. Então, um trauma muitas vezes bobo, que aos seus olhos parecia inofensivo, pode sim acabar gerando um episódio de uma arritmia fatal súbita. Então, esse é um tipo de diagnóstico traiçoeiro e que você precisa de fato ter claro na sua mente. Por quê? Porque o tratamento muda tudo, para que você consiga agir de forma rápida. Antes da gente falar sobre essa parte do tratamento, eu quero que você observe um pouco sobre o desenvolvimento. Como que você consegue identificar isso? Então, a primeira coisa é, acontece um trauma, um impacto súbito na região precordial torácica anterior. Veja que ele fica um pouco desorientado, tenta levantar, e aí sim ele sofre uma síncope. Ou seja, o paciente ele pode evoluir com um colapso súbito, ou ele pode ali ficar alguns minutos conscientes até que a arritmia fatal se desenvolve e o paciente evolui com uma parada cardiorrespiratória. Qual que é a medida que salva vidas aqui nessa situação? A identificação precoce, manobra de ressuscitação cardiopulmonar muito bem feita e o DEA, desfibrilação
precoce. E sabe o que mais me entristece? É que quando a gente viaja para fora do Brasil, é muito comum a gente encontrar em restaurantes, hotéis, até na rua, diversos desfibriladores DEA disponíveis para o uso. A população ela é treinada para fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, população leiga, coisa e cultura que não acontece aqui no Brasil, certo? Então, esse paciente, se de fato o diagnóstico dele foi uma arritmia fatal súbita, ele poderia ter um desfecho completamente diferente do que aconteceu nessa situação se ele tivesse sido prontamente reanimado e prontamente desfibrilado. Depois desse vídeo, eu espero que o diagnóstico de comotio cordis passe na sua cabeça diante de um impacto não penetrante, sem lesão estrutural, evoluindo para a parada cardiorrespiratória. E eu te vejo no próximo vídeo.